bora lá. Vamos falar um pouco mais sobre o corpo. Semana passada falei bastante sobre os processos somáticos no corpo, sobre despertarmos um pouco a consciência sobre os alertas que o corpo dá no estresse, com dores, com somatizações. Então, continuando ainda nesse tema, vale lembrar que não são só os adultos que sentem as dores, não são só os adultos que trazem para o físico em forma de sintoma aquilo que não está digerido nas suas emoções. Então, enquanto eu espero aqui vocês para me ouvirem, para a gente discutir, estou aberta para perguntas. Hoje vamos falar então disso que me toca, de que criança também somatiza. Criança também traz para o corpo em forma de dor, em forma de doenças, aquilo que não foi bem digerido nas suas emoções. Estou aqui aguardando as pessoas, mas a gente vai falando, porque depois eu coloco essa live, esse vídeo no YouTube, e aí a gente vai divulgando e vai levando um pouco mais de conhecimento para as pessoas, para irem despertando um pouco esse conhecimento, essa consciência que eu acho tão importante de poder ter. A consciência corporal, enquanto nós adultos, e vamos despertar com o cuidado que a gente tem que ter também com as nossas crianças. Lembrando que elas são um papelzinho em branco. Então, a criança, quando nasce, ela... Oi, amor, você está aqui comigo? E a gente vai levando um pouco desse conhecimento. Rafa está chegando, as pessoas vão entrando. E vocês sabem que para mim é sempre muito motivador ter a companhia de vocês. Isso vai me dando um fôlego nessa tentativa de levar um pouco de conhecimento, despertar um pouco mais de conhecimento. Como eu estava dizendo, não são só os adultos que somatizam, que trazem para o corpo o que é somático, né? Então, lembrando, o que é somatização? Somatização é aquela emoção que não foi bem digerida, ela encontra um jeito de ser demonstrada no corpo, através das dores, através de todo o estresse. Então, a gente falou bastante disso na semana passada. E hoje eu estou colocando atenção assim para as crianças. A criança é um papel em branco, a criança vai se formando conforme o meio que ela vive. E para a criança é delicado esse mecanismo de expressar as próprias emoções. E o que eu tenho visto muito por aí é que ainda hoje os adultos rejeitam muitas vezes as expressões das crianças, né? E a criança está o tempo todo mostrando, demonstrando aquilo que ela mesma não consegue digerir. Então, quando que uma criança somatiza? A criança somatiza quando ela chega no limite do seu estresse. Ela chega no limite da dificuldade em digerir as suas emoções. Então é muito interessante que o Freud dizia assim, Freud, pai da psicanálise, ele dizia, todo sintoma traz uma informação, ele não é por acaso, né? Então, todo sintoma, ele traz em si uma solução, ele traz uma resposta. Então, aquilo que a criança, que o adolescente somatiza, traz para o corpo, claro, gente, vamos deixar muito claro, o auxílio médico é fundamental. Então,
todo sintoma merece ser avaliado por um médico. Acontece que muitas vezes não se tem um diagnóstico fechado e a criança ou adolescente ele se torna recorrente, ele vira e mexe tem aquele sintoma por emoções que ele ainda não sabe digerir. Acho que isso é muito importante da gente deixar claro. Então, isso está no inconsciente, o corpo, tudo aquilo que não é resolvido na mente, vai para o corpo de uma forma trazendo sintomas. Então, quais os sintomas são recorrentes das crianças? Criança apresenta, muito comum, dor no abdômen, dor de estômago, cefaleia, problemas de pele. A pele, ela sempre é o nosso maior músculo, e a pele fala sobre o contato com o meio, o contato com o mundo. É no estômago que se guarda as ansiedades, as aflições. Então, quando um sintoma passa a se repetir, é importante a gente pôr atenção de que aquele sintoma está trazendo um pedido de mudança, um pedido de consciência, um pedido de alerta de que algo não está correndo bem. Não é assim que eu falei sobre nós adultos. E com a criança? Então, com a criança é importante a gente também desenvolver algumas ações, ou seja, ajudar essa criança a desenvolver, aprender a ter uma gestão sobre as próprias emoções. Então, como que a gente vai fazer isso? Olhando, presta atenção, em que situações que o teu filho, o teu aluno, o teu sobrinho, o teu neto, em que momento que aquela criança repete aquele sintoma. Então, pode ter uma repetição de dor de estômago. Em que situações? Não é do nada, viu? Não é do nada. Se de repente teve dor de estômago. A dor de estômago, ela está sempre aliada a coisas contidas, a sentimentos guardados. Essas emoções, elas não foram bem digeridas. Então, elas desenvolvem o sintoma. O sintoma é um pedido de ajuda. Então, se tem uma repetição de dor no abdômen, de processos estomacais, algo não está sendo bem digerido. Muito bem. Para nós adultos, a gente começa a despertar para esse trabalho de conscientização. O que é que eu não digeri bem? Com a criança, não. Então, a criança ela não tem isso sozinha. Então, cabe a nós auxiliarmos a criança a buscar essa consciência. Cabe a gente a direcionar para que esse ser possa vir a desenvolver uma percepção. Então, em que momento que desenvolve a dor de estômago, que se repete, que se repete, que se repete? Está repetindo, é porque tem um sentimento que está repetindo, que ainda não ficou claro. Algum nervoso, alguma situação que lhe causa ansiedade, alguma situação que dá angústia, que dá raiva. Então, quais são as ações que a gente faz com a criança? É legal todos os dias, no final do dia, perguntar: como é que foi teu dia? O que aconteceu de legal hoje? Aconteceu alguma coisa que você não gostou? A gente vai sabendo do histórico da criança. Às vezes, gente, no mundo da criança, o que pra gente que é adulto, que está descolado, a gente tira de letra uma cara feia, né? Um amigo que está meio azedo naquele dia. Para a criança, isso é todo o universo. Por quê? Principalmente até os seus 7 anos, a criança ela se sente o sol. Então, tudo que acontece ao redor dela, ela se sente responsável. Ela é egocêntrica. Então, para a criança, se a mamãe e o papai estão felizes, é porque ela é o máximo. Se eles estão tristes, é porque ela foi uma porcaria. E acredita, ela somatiza. Isso vira angústia, isso vira pesadelo, isso vira dor de estômago. Então, é importante a gente ajudar a criança a fazer esse caminho. Ah, você brigou com o teu amigo na escola? Ah, briguei, porque ele pegou meu lápis e foi embora.
Amanhã vamos conversar com ele, vamos tentar explicar para ele que isso não se faz, que isso não é bacana, e que você ficou triste, né? Você ficou triste, ficou com raiva? Com que sentimento que você ficou? Vamos ensinar a criança a nomear sentimentos, porque nós somos uma riqueza de sentimentos, né? Dentro de cada um de nós tem tristeza, tem raiva, tem medo, e a gente precisa aprender a ter consciência para direcionar os nossos sentimentos. Então, quando a gente aprende a nomear, sim, eu estou sentindo tristeza, vai ter também a possibilidade de sentir a verdadeira alegria. É um pêndulo, né? Um equilíbrio. A raiva não é um sentimento para a gente brigar, destruir, vai lá e bate no amiguinho. Não. A raiva ela dá força para a gente ter posicionamento, para a gente poder dar os limites, dizer com clareza o que a gente está sentindo. Mas tudo isso faz parte desse processo de conscientização, de que nós somos cheios de emoções, né? Como eu falei no último vídeo, somos emoções concretas. O meu corpo denuncia quem eu sou, quem você é e quem essa criança está se formando. Então, por amor, nós adultos podemos direcionar essa criança para que ela possa aprender, desde cedo, a ir decodificando as próprias emoções. Então, ao invés de criar um sintoma, ela cria a possibilidade de dissolver ou de ir lá resolver assumindo as emoções. Então, sintomas, eu citei alguns, me lembrei de um que é muito comum, são as crises de asma. Asma, a respiração presa, assim, aquela sensação de falta de ar. Na verdade, a própria asma não é a falta, é o excesso. A pessoa está ali travando a respiração, que não tem mais espaço para nada. Então, vira um processo asmático. Então, olha a leitura. Com o tempo eu vou falando aqui um pouco mais sobre a riqueza dessa leitura corporal, e à medida em que a gente vai tendo consciência corporal, a gente também vai aprendendo um caminho melhor de cura, né? Porque todo sintoma traz em si a resposta do caminho que a gente deve seguir. Com as crianças, que é o nosso tema de hoje, não é diferente. Se torna um pouco mais complexo, porque eles, dentro da própria pureza, necessitam de um auxílio. Então, a primeira dica, assim, vamos ajudar essas crianças a descobrirem os sentimentos que elas estão tendo. E assim a gente pode também ensiná-las o caminho a seguir para poder digerir melhor esses sentimentos. Então, as ações. Perguntar como foi o dia é fundamental. Às vezes a criança está ali numa angústia por algo que para a gente parece ser banal, mas que para os pequenos é fundamental. O mundo para eles ainda é muito novo. Então, como foi teu dia? Ali, nesse momento, aparecem pistas de como foi o dia. Se foi um dia saudável, tranquilo, ou se foi um dia cheio de angústia, ou se foi um dia de ansiedade, ou se foi um dia de muita excitação também. Porque muita excitação também, né? A excitação de um passeio que está por vir, a expectativa, isso vira ansiedade, né, gente? Então, é importante a gente conduzir a criança para, vamos falar disso, vamos abrir caminho. E muitas vezes, nós adultos, a gente já reprime, não é? Então, a criança às vezes está ansiosa porque amanhã tem um jogo de futebol na escola. E aí, por que está ansioso? Nossa, vai dormir, relaxa, amanhã é outro dia, gente, isso aí serve pra gente, que já aprendemos a engolir, que já aprendemos a dar conta, que de uma certa forma demos mesmo. Mas para a criança, aquilo é o universo dela, não tem mais nada de importante no mundo para ela do que aquilo que ela está esperando, que é a partida de futebol no colégio. Então, vamos aprender a ouvir para que a criança aprenda a se expressar. Então, vamos aprender, e é impressionante que com as crianças a gente mais aprende do que ensina. Com os filhos da gente, a gente aprende muito, mas a gente precisa pôr atenção. O problema é quando a gente acha que a gente já tem todas as respostas. Então, engole o choro,
deixa isso para lá, amanhã é outro dia. Ah, que bobagem, está preocupado por causa do lápis. Sim, é o mundo dele, é o mundo dessa criança. E merece esse respeito, merece a devida atenção. E é com a gente que eles vão aprender a se expressar. Então, tem uma paciente que ela diz assim, o pai e a mãe que se vê em terapia, né, que tem um processo de autoconhecimento, economiza muito na terapia do filho, na ludoterapia, claro. Porque os nossos filhos, eles são muitas vezes nosso reflexo. Então, essa é uma grande dica, que é a ação de investigar, procurar pista do que a criança está sofrendo. O que aquela coceira na pele está falando do medo de intimidade, o que aquela dor no estômago está ali digerindo ansiedade, medo, o que aquela falta de ar também está falando das expectativas, dos medos, das angústias. O que a sinusite está impedindo de chorar, quem sofre de sinusite, criança com sinusite, com rinite. Sinusite e rinite tem muito a ver com choro contido, então inflama. A gente vai inflamando, vai enchendo de tanta emoção, vai esgotando e fica sem um caminho para liberar. Então, a conscientização dos teus sentimentos vai ajudar que você auxilie essa criança a ter consciência dos sentimentos dela, também por aí. Então, a investigação, ela vai por esse caminho, de saber da criança o que está acontecendo, aprenda a ouvir, porque o sintoma também está falando, o sintoma está pedindo ajuda. Vou contar um caso, é um caso, e quero dividir com vocês. Eu acho que em cima disso a gente vai tendo muitas perguntas, então me pergunta, se alguém quiser entrar aqui com uma questão muito importante, a gente divide, faz um talk, acho que é bem bacana e todos aprendemos. Eu fui uma criança que pouco ficava doente, mas eu ficava doente, eu tinha febre imediatamente quando minha mãe me punha de castigo. Então eu fazia alguma coisa errada, né? Sei lá o que eu fazia. E minha mãe dizia, vai já pro meu quarto, senta lá e fica pensando. Gente, era na hora que eu entrava em febre. Hoje eu entendo que era meu medo, era o jeito, porque eu sabia que sentar no quarto significava que esperar meu pai chegar. E se meu pai chegasse, sei lá, no meu mundo ali, o que podia acontecer? Nunca aconteceu nada de grave, mas a febre era a minha expressão de temor. E tinha um pedido oculto nisso, que era para me acalmar, né? Então também tinha uma intencionalidade, porque assim que eu entrava em febre, a minha mãe me dava uma outra atenção. Então a mamãe, ela chegava perto de mim e já perguntava, mas então, você ficou de castigo? Você acha bom ter feito aquilo que você fez, aquilo outro? E isso virava uma conversa. E a febre ia baixando. E eu saía do castigo. Tudo bem que depois repetia de novo, eu parava no castigo de novo, né? Então, esse era um jeito que o meu corpo encontrava de expelir o medo que eu estava da ameaça, de ficar ali sentado esperando meu pai chegar. Criava um fantasma assim na minha cabeça. Deixa eu dar atenção aqui para a Genai, querida. Que o filhinho dela tinha sangramentos pelo nariz horrorosos, depois que foi crescendo, parou. Então, de alguma forma, ele devia estar obstruído mesmo, esse canal com o mundo, respiração, nariz, ou em alguma fasezinha em que ele estava se sentindo muito pressionado, né? Porque esse sangramento nasal, a gente sabe previamente que ele diz respeito à pressão. Então, algumas pessoas dizem, é bom quando sangra porque tem um escape. Então, seria muito interessante você se recordar se nesse período ele passava por algum tipo de pressão, às vezes pressão escolar, alguma problemática da família que estava em volta. Isso é bem interessante. Pode ser, porque assim, também não tem receita isso, né? Mas aqui olhando de longe, sobrevoando,
eu estou dizendo assim, pesquisa, porque pode ter a ver nesse período com esse movimento de sentir-se pressionado, né? Depois você me fala agora, se você lembrar. Então, o que eu estou dizendo para quem está chegando é que a criança reflete no corpo, em sintomas, muitas questões que estão mal digeridas no emocional delas. Então, isso é importante. E aí eu comecei a falar sobre as pistas. Vamos perguntar para a criança como foi o dia. Agora, esse é um olhar que é bacana de ter para a gente ir buscando essa consciência e ensinando a criança a fazer um caminho para que ela possa aprender também a ouvir-se, aprender a expressar as próprias emoções. Esse processo, gente, de doenças psicológicas, a somatização já atinge 1/3 no mundo das pessoas. Então, o que eu posso entender? Eu posso entender que está faltando conscientização, que 1/3 da população está precisando conhecer a si mesmo, está precisando olhar para dentro de si mesmo e olhar para o outro e ter empatia, desenvolver essa habilidade que nós temos. Então, assim, é muito desenvolvimento tecnológico, isso é muito bom, mas está faltando olhar. Então, a Genai está respondendo que sim, ele sempre, no período das aulas, quando ele se sentia coado, o nariz sangrava. Touché. Então, isso para ele era um sofrimento, isso para ele era uma pressão. Então, o jeito que ele encontrava para ter um ganho secundário, talvez, que era sair dessas aulas, né? Era uma saída do estresse dele, era ter o sangramento pelo nariz, uma válvula de escape. Agora, se a gente vai falando, então, como você se sente acuado, como é que você pode lidar, e a gente vai dando a consciência, à medida que a gente vai se trabalhando e vai tendo também a consciência, então a criança vai crescer aprendendo a lidar com essas angústias. A angústia precisa ser digerida. Percebemos que ele sangrava e perceber se ele ligasse, tinha nossa atenção total, exatamente. Era uma válvula de escape, era um pedido de atenção, como eu, né, pedi através da febre. Eu pedi atenção e era o jeito que eu encontrava. Da minha mãe, então, esclareceu o que eu tinha feito, porque eu não podia imaginar o que eu tinha feito. Né? Dentro do meu universo, não tinha feito nada demais, mas para a mamãe era muito grave. Para ele também. Então, ele se sentia coado, precisava do pai e da mãe, e o jeito que ele encontrava era sangrar o nariz e vinha para o lado de vocês e tinha atenção total. É uma defesa que ele desenvolveu. Então, e hoje como é que ele está, Gê? Hoje já passou essa fase ou ele apresenta algum sintoma esse do sangramento que você falou que passou ou tem outro? Porque às vezes também cria-se outros sintomas com o pedido de socorro por um sentimento que ele ainda talvez não tenha tido a clareza, não digeriu muito bem. E aí você pode me contar, ou se não, ok, ele lidou com isso e foi em frente. Porque às vezes também transforma. Então, tem um caso pessoal, familiar, e eu me lembro porque eu era pequena, era de uma prima que era um pouco mais velha, em que ela teve uma convulsão. E a gente ficava sob cuidados da nossa avó. E eu lembro que a minha prima, ela teve a convulsão e quando a minha tia veio do trabalho, veio preocupada, ela foi socorrida, não foi nada grave, mas a minha tia trouxe uma Suzy para ela. Naquela época lá, a gente tinha Suzy, não tinha Barbie. E ela ganhou a Suzy. Isso me marcou, porque eu a vi doente e eu a vi ganhando a Suzy e ela ficou muito feliz. Essa foi a primeira convulsão dela. E ela não parou mais de convulsionar. Vez ou outra ela entrava em convulsão.
Anos mais tarde, foi tratada com médico, óbvio, em processo terapêutico. Depois ela me contou que ela descobriu que, convulsionando, ela era presenteada. Era uma família grande, de muitos filhos, mas quando ela entrava em convulsão, ela recebia um presente. Então, olha que interessante, pela via que vai. Às vezes a gente desenvolve uma doença por uma emoção que a gente não sabe expressar e cria-se um sintoma, e às vezes ele fica crônico porque tem um ganho secundário. A Genai continua me contando da pergunta que eu fiz. Ela disse que a última vez o otorrino de emergência disse que se ele não parasse de cutucar, ia para a cirurgia. Aí sangraram um pouco às vezes só no começo do outono. Pois é, então ela cortou um pouco esse processo. Então eu entendo que ele sangrava porque ele cutucava, se machucava para pular fora, né? Então não era nem um problema de veia, era um problema de... Eu me cutuco aqui, eu sangro, saio dessa situação da aula em que vou correndo para os meus pais. Olha como é difícil crescer. Olha como é difícil para uma criança fazer a passagem. Dificuldade de poder dizer, mãe, pai, eu me sinto acuado com os meus amigos. O que eu faço com essa angústia? Óbvio que eles não vão falar. Eles não têm essa consciência, nem a gente muitas vezes tem. Então a criança cria um sintoma. E assim como a minha prima criou um sintoma e tinha um ganho secundário, ele também tinha um ganho secundário. Então a criança cria um padrão de sintomático, muitas vezes também porque tem um ganho secundário atrás disso. Então pode ser porque não está gerindo bem as emoções e pode ser também por um ganho secundário. Agora, tem um outro aspecto que é bem importante da gente... Desculpa, eu fui pegar água, porque eu estou falando bastante. Obrigada. Tem um outro aspecto que também é muito importante. Ele estava falando que não queria crescer. Ele estava com quantos anos nessa fase, Gê? Bom, você me fala daqui a pouco. Mas eu acho que crescer é difícil, porque implica em mais responsabilidade, implica em perder colo muitas vezes, e eles não sabem dizer dos seus temores. E quando chega na pré-adolescência, então, gente, tem hormônio para tudo quanto é lado, os meninos começam a engrossar a voz, aquele sobe e desce de voz fina, voz grossa, né? As meninas, de repente, crescem, no momento, crescem mais rápido que os meninos, e aí precisa se esconder um pouco, e é impressionante como eles escondem, porque para eles é tão novo, 5, 6 aninhos, tá nessa fase que não é mais o bebê, mas também não é adolescente, é muito comum mesmo, né? E quando chega aí na pré-adolescência, que para eles também é uma outra fase crítica, é uma outra fase para aprender a digerir as emoções, o corpo muda, a voz muda, eles já começam a se olhar de um outro jeito, que eram até então bem inimigos, passam a se agradar um do outro, se atrair. As meninas começam a ter mais cintura, mais peito, as formas, e elas se escondem. Imagina a angústia, né? E essa questão dele durou até os 7, que é a fase já em que ele está entrando na pré-adolescência. Então, passou por essa etapa do estar crescendo, dói, mas também tem outro ganho em crescer. Então, muda o interesse e aí talvez tenha tido uma boa solução. Tá bom, legal. Agora, o que é importante a gente perceber? Que além da dificuldade em expressar os sentimentos... Oi, Débora, minha linda. Seja bem-vinda, tá aqui comigo. As crianças, além da dificuldade em expressar os sentimentos, não saberem esse caminho, e nós é que vamos orientá-los,
Então tem todo esse processo e tem essa investigação, tem essas ações de vão perguntar como foi o dia, vamos ouvir como é que eles estão. Tem um outro ponto que é muito importante, que a psicologia sistêmica traz para a gente. Muitas vezes também não diz respeito só à criança. Dentro de uma família, é um por todos e todos por um, sabe? A máxima, né? É verdade. Então, todos de dentro do núcleo familiar estão ligados uns aos outros e muitas vezes nesse processo a criança ela traz para um processo somático, ela traz a dor para ela, para que os pais olhem para si mesmos. Então, e esse processo acontece por amor, viu, gente? Então, muitas vezes, por amor, os filhos denunciam através de um sintoma, através de um processo, aquilo que veio dos pais. É complicado? Não é. É simples assim. Os filhos obedecem aos pais, não é? Então, se dentro de um sistema familiar, o pai tem o papel dele, a mãe tem o dela, o filhinho tem o dele, o cachorro tem o dele, o cachorro faz parte da família, não é? Os antigos não diziam que os cachorros, os animais, eles trazem os sintomas muitas vezes para aliviar um membro da família? Comprovadamente, cientificamente, é verdade. Isso não é nada místico. Por quê? O animal, ele faz parte. Então, o pai, a mãe, o filho e o bichinho, o cachorrinho que está ali. Então, é muito comum que o animal também tenha um sintoma. E, às vezes, para aliviar a criança, o pai, a mãe. Então, com o olhar sistêmico, da psicologia sistêmica, a gente aprende a olhar que estão todos ligados. Então, um pode trazer o sintoma de todos. Um traz o sintoma e aí a gente tem que perguntar para aquele sintoma. Qual é o alerta? O que é que você está querendo me alertar? Em sintoma, já falei, né, num outro momento, a dor de cabeça implica num excesso de informação. Então é hora de respeitar e parar. Então, um sintoma com um membro da família, e que pode ser a criança, é hora de perguntar por que essa criança, já que não está passando por um estresse, nossa família conversa, a gente tem movimento de expressão, o que esse sintoma da criança está alertando sobre o conjunto, sobre a família. Às vezes é um desequilíbrio, às vezes é um desequilíbrio entre o casal, às vezes a criança ficou na angústia por ouvir uma discussão, então ela está denunciando, através daquele sintoma, o desequilíbrio que existe na família. Isso é muito interessante. Então, ao invés da gente brigar diretamente, tem que tirar o sintoma, gente. Isso é processo muito cartesiano. Então, a gente já está no momento de avançar um pouco mais com a filosofia do seguinte: vamos cuidar da causa, lá da raiz, não do sintoma, né? Então, tá com dor de cabeça, toma uma dipirona, tá com dor de estômago, toma sei lá o quê, toma, e vai tomando, vai procurando fora o que está dentro. Volto a dizer, acompanhamento médico é fundamental, mas vamos olhar para o fator que está desencadeando esse sintoma, certo? Na criança, a gente, claro que vai ter o cuidado do pediatra, mas vamos olhar para a origem psicológica. As emoções que estão ali, que não são bem digeridas. Não basta a gente fechar o diagnóstico. Porque tem déficit de atenção. Então tem déficit de atenção. Déficit de atenção. Está faltando atenção. Vamos olhar para isso. Que atenção que está faltando, meu filho? Conta para mim. Eu acho que o sintoma está contando mais de mim, que sou adulta, do que da própria criança. O meu filho tem um problema de não estar ouvindo bem, não ouve bem, não ouve bem. Será que eu estou falando muito? Olha as perguntas. Será que acontece que ele não está ouvindo bem?
né? Porque também a gente fala da solidez psicológica. Às vezes a pessoa está cansada de tanto ouvir que não consegue, no dia a dia, se distrai. Ah, estou falando, a pessoa despluga, a criança despluga. Que também é uma defesa. Um jeito de dizer, para de falar um pouco e vamos para a ação. Essas são as outras ações. Exercita o adulto para que ele possa ter consciência de identificar o código. Qual é a intenção do sintoma? Volto a dizer, para quem não viu, falei lá no começo, Freud dizia, todo sintoma tem uma intenção. E hoje a gente sabe, com as novas descobertas, que a intenção é um pedido de mudança de padrão de comportamento. No caso da criança, a gente tem que direcionar essa criança para que ela possa aprender a expressar, para que ela possa denunciar, para que ela possa ter espaço para falar das suas angústias, dos seus medos, das suas inseguranças, incertezas, raivas, e só então ela vai poder ter espaço para falar da alegria, dos contentamentos, das vitórias, das conquistas, das frustrações. E é isso que faz parte do nosso corpo emocional. Então, se as nossas crianças puderem ter esse caminho elaborado, de poder expressar, de poder estar crescendo, se sentindo aliviada, porque as angústias dela, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, são ouvidas. Então, a gente vai poder abrir para falar disso tudo, vai se tornar um adulto mais empático, não é? Então, quando hoje é confirmado que tem 1/3 da população mundial sofrendo doenças psicossomáticas, ou seja, de doenças com origem no psicológico, ou seja, em doenças que dizem respeito a emoções que não foram bem digeridas, acho que é um pedido de urgência para que a humanidade desperte, para conscientização, torne-se mais empático, tenha consciência de si mesmo, dos seus limites, das suas dificuldades, e vamos ajudar essas crianças que estão chegando a fazerem a ponte, que elas possam crescer, evoluir, tendo mais consciência de si mesmas, tornando-se adultos mais saudáveis, com mais qualidade de vida, com mais empatia, e assim a gente vai levando de geração a geração um novo despertar. Já é o momento de despertar. Não dá para a gente fechar, fica amigo da doença. E aí a gente fala de um outro processo que é crença, né, gente? De acreditar que todo mundo fica doente um dia. Então tem o velhinho, né, estou envelhecendo, tem que ficar doente. Isso é crença. Não dá para a gente sentar nesse lugar cômodo, nem para nós e nem para eles. Ah, meu filho sofre de dor de estômago. Tá aí, ó. Toda vez que abusa um pouco, tem dor de estômago. Todas as vezes que abusa de quê? Que abusa de raivas contidas, de emoções não expressas. Essa é a leitura que é importante a gente desenvolver em nós mesmos e desenvolver para ajudar as nossas crianças a fazerem essa travessia no seu crescimento de uma forma mais saudável. Essa é meu trabalho no dia de hoje, de poder divulgar. Se vocês gostaram, compartilha depois, eu ponho no YouTube. E aceito dicas, gente, aceito perguntas, eu acho que isso agrega muito para mim, eu estou sempre aprendendo, para vocês e para os outros que vão nos ouvir depois, acho que isso pode colaborar bastante. Então, se te colocou em reflexão, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Ainda estou aqui um pouquinho e, se for o caso, posso responder para vocês. Se não vier agora a questão da pergunta, manda no direct. Por quê? O que está me motivando bastante a fazer essa live, esse trabalho, é que, assim, essa semana passada eu recebi uma mensagem
de uma pessoa que eu conheço pelo Instagram. E essa pessoa me agradeceu e disse que eu não tenho ideia de como eu estou ajudando, que ela está parando para pensar em algumas coisas que antes ela nunca pensava. Show! Fico muito feliz. Eu acho que isso vai no coração, porque não deixa de ser uma corrente do bem. Eu estou aqui falando, estou curtindo, estou compartilhando um pouco do meu trabalho com vocês, a cada dia, cada quarta-feira, um pouco mais, e saber que vocês que são aqui, meus queridos, que estão me ouvindo, eu fico muito grata por estarem comigo, porque isso realmente me motiva. Agora, saber que essas informações estão chegando para pessoas que eu só conheço virtualmente, que ela vai divulgar para outras, e que isso vai fazer diferença na vida de alguém, e que isso, a live de hoje vai fazer diferença na vida de uma criança, me deixa infinitamente grata. Tá bom? Então, por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela participação de todos, um grande beijo no coração. Até a próxima. Boa noite.